Setúbal. Eu espero que é Setúbal. Isto é uma cena indescritível. É João Pinto defende as agressões com a taça. Abriu a esquerda, é prateado, vai pôr o Ramon, agora com o Lias, estamos baixinho, tem agora a Luizão, pode partir, deu no meio, vai na Arquel, vai para a área, bateu o rasteiro, gol! Bem-vindos a mais um capítulo de Dias do Clube com História. Em certo dia, no início da época de 1910-1911, um grupo de rapazes sócios do Futebol Clube do Porto pensaram homenagear José Monteiro da Costa pelos seus já relevantíssimos serviços à causa do Futebol Clube do Porto. E ponderada a forma de lhe prestarem tal homenagem, visto que Monteiro da Costa era absolutamente avesso a exibicionismos e de uma invulgaríssima modéstia, decidiu-se na instituição de uma taça de prata que se deveria obter por meio de subscrição entre os associados e à qual se daria o nome do homenageado e constituiria o prémio para o Campeonato do Norte acima do Mondego, juntamente com medalhas e diplomas para o vencedor. Para executar tal resolução, constituiu-se uma comissão, tendo começado os seus trabalhos por pedir autorização ao homenageado, que consentiu depois de muita insistência. Iniciada a subscrição, conseguiu-se verbas para a taça que custou cerca de 60 escudos. O troféu somente seria ganho pelo clube que o vencesse em 3 ocasiões consecutivas. As equipas participantes só podiam apresentar jogadores portugueses. O objetivo era favorecer a competição das segundas categorias, já que as primeiras estavam recheadas de estrangeiros. Os jogos seriam todos realizados no campo do detentor do troféu. Estava, porém, reservado o maior desgosto. Adoeceu Monteiro da Costa em meados de janeiro de 1911 e a morte implacavelmente estúpida levou-o a 30 do mesmo mês. Morreu novo, muito novo mesmo, sem ter tido a suprema alegria de assistir pelo menos aos primeiros jogos da disputa da taça com o seu nome, que tiveram lugar no mesmo ano do seu falecimento. A disputa deste designado Campeonato do Norte disputou-se por 6 vezes durante os 6 anos seguintes. Na primeira edição da Taça Monteiro da Costa, inscreveram-se para a disputa do troféu, obviamente, o Futebol Clube do Porto, o Boa Vista e o Leixões. O Futebol Clube do Porto foi o vencedor do Campeonato do Norte ao derrotar o Leixões na final por 1-0. Já na segunda edição da prova, disputada na temporada de 1911-1912 com a participação do Futebol Clube do Porto, do Boa Vista, Leixões e também a Académica de Coimbra, o Futebol Clube do Porto viria a vencer novamente a competição ao derrotar a Académica de Coimbra por 5-3. Na terceira edição da Taça Monteiro da Costa, o vencedor do Campeonato do Norte foi a Académica de Coimbra, que venceu na final o Futebol Clube do Porto por 3-1. Por a Académica de Coimbra ter triunfado na competição da época anterior, o Futebol Clube do Porto teve que se deslocar para a cidade do Mondego para a disputa do Campeonato do Norte de 1913-1914. E um facto curioso aconteceu nesta edição da prova. A inscrição dos jogadores não obedecia, como agora, evidentemente, a cuidados especiais. Mesmo antes dos encontros, podiam os clubes indicar os seus representantes. E só quando o alinhassem se verificava quem iria a jogo
pelo clube. O Futebol Clube do Porto tinha nesta altura em falta um dos mais valorosos jogadores, porque sendo ele estudante de Direito, frequentava a Faculdade de Coimbra. No Porto, constava que o estudante Magalhães Bastos jogaria pela Académica, mas os rapazes do Porto estavam convencidos que tal não aconteceria, pois receberam sempre do seu colega de lutas as maiores provas de consideração e amizade. As equipas, naquele tempo, não costumavam entrar no terreno de jogo como agora sucede. Os jogadores entravam como calhava, uns agora, outros logo a seguir, e Magalhães Bastos, como académico, trazia a sua capa por cima do equipamento e os estudantes contavam com ele para jogar contra o Futebol Clube do Porto. Os próprios portistas chegaram a ter esse receio. O árbitro do encontro apitou para alinhar os jogadores e todos os olhares se fixaram no grande defesa portuense. Este, muito calmo e risonho, o que nele era habitual, dirigiu-se para um dos lados do campo, tirou de cima do seu corpo de magnífico atleta a capa que o cobria, entregou-a a um amigo e partiu com a equipa do Futebol Clube do Porto a tomar o seu posto na defesa sagrada da sua bandeira. Foi um momento de extraordinária emoção e, com a sua ajuda, o Futebol Clube Porto resgatou o troféu, vencendo a Académica de Coimbra por 3-1. Na época seguinte, houve uma novidade nos clubes inscritos, com a inclusão do Académico do Porto, que chegaria até à final, onde foi derrotado pelo Futebol Clube do Porto por 4-3. Em 1915-1916, o Futebol Clube do Porto ganhou definitivamente a Taça Monteiro da Costa, depois de ter ganho pela terceira vez consecutiva o Campeonato do Norte. No encontro decisivo, o Futebol Clube do Porto derrotou o Boa Vista por 2-0. Terminou assim com honra tão famosa competição promovida pelo Futebol Clube do Porto, que conseguiu, na verdade, rodear-se do maior brilhantismo para a época, nunca esquecendo que sem memória não há história e sem memória não há futuro. Aguardo por vocês no próximo capítulo de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.